Olá a todos, vamos iniciar nossa próxima aula falando sobre a organização da memória dos microcontroladores PIC, em especial o nosso objetivo de estudo, que é o microcontrolador PIC 16F628A. A memória RAM desse microcontrolador é subdividida em 4 bancos, sendo que cada um desses bancos é subdividido entre registradores de propósito geral e registradores de propósito ou de função específica, certo? Normalmente esses bancos ou esses registradores são referenciados pela letra F de file ou arquivo. A seleção desses bancos é feita pelos bits RP1 e RP0 do registrador de status. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho para ficar mais claro como é que é feita essa seleção, certo? Cada banco possui 0,7F posições de memória ou, em decimal, 128 posições de memória. 128 posições de memória em decimal. E os registradores de função específica ou função especial ocupam os 32 primeiros bytes de cada banco, certo? Então, cada um desses bancos tem os seus primeiros 32 bytes ocupados pelos registradores de função especial. Como é feita essa seleção de cada um desses bancos? Se os bits RP1 e RP0 do registrador de status estão em nível lógico 0, ou seja, RP1 igual a 0 e RP0 igual a 0, eu seleciono o banco 0. Por outro lado, se o bit RP1 igual a 0 e o bit RP0 igual a 1, eu seleciono o banco 1. Se o bit RP1 igual a 1 e o RP0 igual a 0, eu seleciono o banco 2. E se o bit RP1 igual a 1 e o bit RP0 igual a 1, eu seleciono o banco 3. Na verdade, o que a gente tem aqui é exatamente uma conversão binário decimal. 00 em decimal é 0, 01 em decimal é 1, 10 em decimal é 2 e 11 em decimal é 3, certo? Então essa conversão é direta, a seleção é direta. Eu escrevo o valor binário nesses dois registradores e seleciono o banco específico correspondente a esse valor binário. Bem, como estão distribuídos esses registradores em cada um desses bancos? Como foi dito, 32 primeiras posições de memória desse banco são ocupadas pelos registradores de função específica, ou seja, toda essa região aqui dos 4 bancos é ocupada pelos registradores de função especial, certo? Aqui eu tenho banco 0, ficou um pouco cortada a imagem, banco 1, banco 2 e banco 3. Toda essa região aqui é ocupada pelos registradores de função especial. Então, no banco 0, eu tenho no endereço 00, ou melhor, no primeiro endereço de todos os bancos, eu tenho um byte de endereçamento indireto, que não é físico, a gente não vai mexer com ele por agora. No primeiro byte, eu tenho um registrador timer 0, e assim por diante. Cada byte é ocupado por um banco, por um registrador, e algumas posições de memória não são ocupadas, como é o caso das posições 07, 08 e 09. 0D e assim por diante. Bem, a memória ela é contínua, então o banco 0 vai desde o endereço 00H até o endereço 7FH. Já o banco 2 vai desde o endereço 80H até o endereço 7FFH. O banco 3 vai do endereço, desculpa, o banco 2 vai do endereço 100H até o endereço 17F. E o banco 3 vai do endereço 180 até o endereço 1FF. Alguns desses registradores são espelhados em outros bancos, ou seja, como é o caso do registrador timer 0, que está presente no banco 10 e no banco 1. O registrador PCL, que está presente nos 3 bancos. Aqui o PCL. Então eu posso acessar ele independente do banco. O registrador de status também está presente nos 3 bancos. O registrador FSR também está presente nos 3 bancos, certo? Já o registrador port B
está presente nos bancos 0 e 1, e o registrador 3B está presente nos bancos 1 e 2, ou em 3. O PCLET também está presente nos 3 bancos e o INTCOM também está presente nos 3 bancos. Na verdade, o conteúdo do banco, todos os registradores presentes existentes no banco 2 são espelhados no banco 1, no banco 0, desculpa, e todos os registradores presentes no banco 3 são espelhados no banco 2. Então tem o option, option, PCL, PCL, status, status, FSR, FSR, 3B, 3B, PCLET e INTCOM. Todos eles estão espelhados nos bancos 1 e 3. E o mesmo para o banco 2. Todos esses registradores aqui também estão espelhados no banco 0. Então, basicamente, o que a gente precisa alternar é entre os bancos 0 e 1. Pois, alternando entre os bancos 0 e 1, eu tenho acesso a todos os registradores do Mi controlador. Bem, com relação às posições de memória de propósito geral, que é essa região aqui que está presente nos que está presente nos 4 bancos. Essa é uma região que a gente pode utilizar para salvar informações do nosso código. E a gente vai fazer isso bastante no decorrer desse curso. Bem, aqui entrando em mais detalhes do banco 0, eu tenho para cada posição de memória um descritivo de cada um dos registradores presentes, que são 32 registradores. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada um desses registradores no momento, mas nós teremos uma aula tratando de cada um desses 32 registradores mais adiante, certo? Por enquanto, o importante para vocês é entender que cada banco possui nas suas primeiras posições de memória uma série de registradores que são utilizados para controlar o microcontrolador e sinalizar o status desse microcontrolador, certo? Como é o caso do banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3. E para acessar um registrador que está presente no banco 0, por exemplo, o porte A, eu preciso ir para o banco 0. Então, eu preciso definir que os bits RP0 e RP1 do registrador de status estão em nível lógico 0. Ou seja, eu preciso escrever nesse registrador de status nos bits RP1 e RP0 aqui do registrador de status, que está presente nos 4 bancos, 0 e 0. Fazendo isso, o meu microcontrolador vai entender que eu estou no banco 0. Ok, vejo vocês na próxima aula.